Nas Fronteiras do Infinito. Hoje, ouvintes, teremos um Nas Fronteiras do Infinito um pouquinho atípico. Infelizmente, estarei sozinho com vocês. Eu e o Rodrigo não pudemos nos reunir hoje devido a alguns conflitos de agenda, mas na semana que vem a gente vai estar naquele formato costumeiro de sempre, trazendo todas as novidades do mundo astronômico naquele formato dialogado, aquele bate-bola legal que eu e meu camarada adoramos trazer para todos vocês que nos ouvem. Hoje eu tenho um assunto absolutamente fascinante para compartilhar com vocês. É um tema que revolucionou completamente a astronomia na última década. Eu falo dos 10 anos da primeira detecção direta de ondas gravitacionais. Trata-se aqui de uma comemoração de 10 anos, uma década, da primeira detecção que gerou muito burburinho na academia e também trouxe diversas possibilidades de interação com o cosmos. Lá atrás, no dia 14 de setembro de 2015, ou seja, cerca de mais ou menos 10 anos atrás, o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser, o LIGO, registrou um sinal que mudou para sempre a forma como enxergamos o universo. Era a confirmação de uma previsão centenária de Albert Einstein. Trata-se de pequenas ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Espaço-tempo que foi tema de também outro Fronteiras do Infinito algumas semanas atrás, onde a gente tentou discorrer para vocês um pouco do que seria essa ideia, essa coisa que liga a tudo e a todos com o mundo, com o cosmos, com todo o universo. Essas ondulações detectadas foram geradas pela colisão de dois buracos negros a 1,4 bilhão de anos-luz de distância. Naquele dia, o LIGO, que inicialmente operava sozinho, com seus 2 interferômetros nos Estados Unidos, em seguida ganhou a companhia crucial dos observatórios Virgo, na Itália, e Kagra, no Japão. E com a união de seus poderes, formaram a colaboração LIGO-Virgo-Kagra, que até hoje já detectou mais de 300 desses eventos cósmicos. A precisão desses instrumentos é algo que beira o inacreditável. Eles são capazes de medir distorções no espaço-tempo equivalentes a apenas 1/10 de milésimo da largura de um próton. Para você ter uma noção, ouvinte, um próton tem 0,84 fentômetros de raio. Isso, numericamente, é tipo um zero seguido de mais 15 zeros após a vírgula, ou seja, é um decimal muito pequeno. E após esses 15 zeros, daí sim surge o número 84. Fica aí de exercício para os meus alunos de quando eu dava aula de notação científica para eles. É como medir a distância até a estrela mais próxima, que é a Próxima Centauri, e está a cerca de 4 anos-luz de distância, com uma precisão menor do que a espessura de um fio de cabelo. E para celebrar essa década de descobertas extraordinárias, eu vou percorrer com vocês 10 dos grandes resultados, um dos mais significativos alcançados graças a essa nova janela para o cosmos. Mas eu deixo aqui a ressalva de que não são os únicos feitos, mas alguns dos mais importantes, e também não organizei eles numa ordem de maior importância ou menor importância. Naturalmente, o primeiro grande marco não poderia ser outro, ou seja, a primeira detecção em si, evento batizado de GW 150914. GW aqui significa Gravitational Waves, ou ondas gravitacionais mesmo no português. Essa detecção confirmou não apenas que Einstein estava certo sobre a distância das ondas gravitacionais, mas também que buracos negros binários realmente existem e podem se fundir, formando um buraco negro ainda mais massivo. Essa conquista monumental rendeu o Prêmio Nobel de Física de 2017 para 3 dos pilares do projeto: Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish. Como uma referência para vocês, o físico Kip Thorne foi consultor científico e produtor executivo do filme Interestelar, que é lindíssimo, belíssimo, lá de 2014. É um filme que é um dos meus preferidos quando se trata de divulgação científica e sobre astronomia de forma geral. Ele coloca todos os aspectos da relatividade de uma forma muito didática e até mesmo prática. É como se desse para a gente ver a relatividade acontecendo conforme os eventos vão caminhando e a gente percebe a progressão dos personagens no filme. Mas seguindo a nossa listinha aqui, como o primeiro grande feito foi a própria detecção em si das ondas gravitacionais pela primeira vez, o segundo grande resultado nos leva a um evento mais recente, de novembro do ano passado. Foi o sinal GW 231123, que representou a fusão de 2 buracos negros mais massivos já detectados. São 2 titãs,
um com 100 e outro com 140 vezes a massa do Sol, e colidiram formando um buraco negro de aproximadamente 225 massas solares. É muita coisa, gente. Esse evento é um grande desafio para os modelos atuais de evolução estelar, pois buracos negros desse tamanho, em tese, não deveriam se formar diretamente do colapso de uma estrela. Uma hipótese é que cada um desses buracos negros anteriores já eram, eles próprios, o produto de uma fusão anterior de buracos negros até menores. É como se nós tivéssemos aí gerações de buracos negros sendo gerados através de colisões de outros buracos negros, gente. Como essa detecção é bem recente e possivelmente surgirão melhores resultados em breve, traremos aqui para vocês, do CentauriCast, assim que novos dados forem liberados. Portanto, fiquem atentos. Prosseguindo, o terceiro grande marco veio não de buracos negros, mas de um evento igualmente violento e cataclísmico. Em agosto de 2017, o LIGO e o Virgo detectaram o sinal GW 170817, proveniente da colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, não somente buracos negros são detectáveis a partir de ondas gravitacionais, quando colidem. Estrelas de nêutrons também geram resultados detectáveis por esses novos instrumentos. Foi a primeira vez que ondulações no espaço-tempo foram detectadas a partir de algo que não fossem buracos negros de fato. As estrelas de nêutrons são remanescentes ultradensos de estrelas massivas, e acredita-se que essas fusões sejam como as forjas cósmicas onde os elementos pesados como ouro, prata e plutônio são criados. E isso nos leva diretamente ao quarto grande resultado, que é, na verdade, uma extensão do anterior. Me acompanhe para você sentir o drama dessa detecção. O evento GW 170817 não foi detectado apenas pelos seus estrondos gravitacionais. Telescópios em todo o mundo e no espaço conseguiram observar o mesmo evento em praticamente todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético, desde os raios gama até as ondas de rádio. Essa foi a primeira aplicação bem-sucedida da chamada astronomia multimensageira, onde observamos um único evento cósmico usando mensageiros diferentes. Nesse caso, as ondas gravitacionais e a luz de diversos recortes do espectro eletromagnético. Isso permitiu localizar a fusão da galáxia NGC 4.993 a 140 milhões de anos-luz de distância, e estudar esse evento de uma forma profundamente rica e completa. Em seguida, o quinto grande resultado é um pouco mais técnico, mas não menos fascinante e fundamental. Ele diz respeito ao que os cientistas chamam de ring down, ou um ruído, o momento final da fusão de um buraco negro, quando o buraco negro recém-formado vibra como um sino até atingir um estado de equilíbrio. É como se fosse um último grito antes da completa estabilização. A análise do sinal GW 190521 revelou fortes evidências da existência de múltiplas frequências nesse formato ring down, o que permite aos cientistas estudar com grande precisão as propriedades de buracos negros resultantes, como a sua massa e a rotação. Esse foi um teste rigoroso para a teoria de John Wheeler, que foi imortalizada pela frase de que buracos negros não têm cabelo. Ou seja, será que poderíamos dizer que existe uma espécie de teorema da calvície dos buracos negros? Seja como for, essa ideia diz que buracos negros podem ser completamente descritos por apenas três quantidades: massa, momento angular e carga elétrica. E aqui, a relatividade geral de Einstein passou no teste mais uma vez. O sexto grande marco expandiu ainda mais o zoológico de fusões cósmicas. Em janeiro de 2020, os detectores registraram os dois sinais, GW 200105 e GW 200115, provenientes da colisão entre uma estrela de nêutrons e, veja só vocês, um buraco negro. Essas ditas fusões mistas eram muito procuradas pelos cientistas, pois representam um terceiro tipo de evento extremo. A detecção de dois desses eventos em sequência permitiu que os astrônomos começassem a entender quão comuns são esses sistemas binários meio exóticos e por que não vimos exemplos deles dentro da nossa própria galáxia. Até hoje, a colaboração LIGO-CAGRA detectou e confirmou apenas duas fusões mistas entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro, embora exista outro possível candidato à vista, mas que ainda não foi totalmente validado.
Caso ele seja, traremos para vocês aqui no nosso Fronteiras do Infinito. Prosseguindo com a nossa lista, o sétimo grande evento nos apresenta um mistério que ainda persiste. Em agosto de 2019, foi detectado o sinal GW190814 de uma fusão a 790 milhões de anos-luz de distância. Para um pouco para pensar o quão longe é isso, gente. São 790 milhões de anos viajando à velocidade da luz para chegar na localização dessa detecção. Um dos objetos era claramente um buraco negro, mas a natureza do parceiro a qual aconteceu o resultado das ondas gravitacionais ainda é meio ambíguo. Com massa de 2,6 massas solares, ele se encontra exatamente na faixa de massa que separa as estrelas de nêutrons mais pesadas dos buracos negros mais leves, ou seja, é como se fosse um limiar ali entre a transformação de um corpo celeste para o outro. Lembrando que o que define o que são esses corpos celestes são as suas massas. Claro que outros parâmetros são medíveis e detectáveis, mas as massas são as quantidades mais fundamentais para a definição de qual corpo celeste, de qual objeto celeste a gente está falando aqui. Até hoje não se sabe ao certo se foi uma fusão entre dois buracos negros ou até mesmo uma fusão mista, como eu citei anteriormente, no resultado anterior, mostrando que ainda há muito a se aprender sobre os limites desses objetos compactos. É como se existisse um gradiente de possibilidades, no qual a gente não sabe exatamente, apesar dos modelos indicarem algumas medidas, o ponto de virada de uma estrela de nêutrons mais pesada e um buraco negro mais leve. O oitavo grande acontecimento é uma demonstração do quão sensível são os detectores e do quanto eles evoluíram. Apenas este mês, e eu estou gravando esse episódio no dia 16 de setembro de 2025, a colaboração LIGO-CAGRA anunciou a detecção do GW250114, uma fusão de buracos negros que produziu um dos sinais mais limpos e intensos já registrados. A qualidade do sinal foi tão excepcional que permitiu testes extremamente rigorosos da relatividade geral, inclusive validando uma previsão específica de Stephen Hawking, a de que a área total do horizonte de eventos de um buraco negro nunca pode diminuir e somente aumentar. Este evento é um testemunho do incrível poder de precisão que a rede de detectores alcançou nesses 10 anos. Prosseguindo, já indo para o final da nossa listinha, já com o nono grande marco, que nos leva para além do LIGO e seus parceiros, para uma escala cósmica ainda maior, gente. Em 2023, o consórcio NanoGrav anunciou a detecção de um fundo de ondas gravitacionais de frequência muito baixa. Enquanto o LIGO ouve os estrondos agudos de fusões individuais, o NanoGrav escuta um suave zumbido de fundo, semelhante a uma sinfonia, gerado não por um, mas por milhões de pares de buracos negros supermassivos orbitando uns aos outros no universo bem distante. Essa descoberta abriu uma janela completamente nova, de baixa frequência, para estudar como as galáxias e seus buracos negros centrais se fundem e evoluem ao longo do tempo cósmico. E, finalmente, o décimo e talvez mais irônico dos resultados diz que todas essas descobertas confirmaram brilhantemente, e nós sabemos disso, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Mas também provaram que, em pelo menos um aspecto, ele estava equivocado. Einstein, o eminente físico do século XX, embora tenha previsto teoricamente a existência das ondas gravitacionais, acreditava que elas seriam tão fracas e insignificantes que a humanidade jamais desenvolveria instrumentos sensíveis o suficiente para detectá-las. Ele duvidava que pudéssemos medir algo tão sutil e leve. A história mostrou que, mais uma vez, o universo é mais surpreendente e maravilhoso do que podemos imaginar e que a engenhosidade humana é capaz de superar até mesmo as mais céticas previsões, mesmo sendo essas previsões das pessoas que propõem esses avanços científicos. Gente, essa década de descobertas do LIGO e de todo o seu consórcio, mas a gente celebra sempre o LIGO primeiro porque foi a primeira detecção lá no 14 de setembro de 2015, não fez nada menos do que inaugurar uma nova era para a astronomia. E aqui eu falo de verdade, gente.
De uma única detecção há 10 anos, nós passamos a ouvir regularmente a sinfonia das colisões cósmicas mais estrondosas e que ecoam através do tecido do espaço-tempo. É como se o meio de transmissão de comunicação fosse o espaço-tempo em si. É até curioso a gente tentar pensar como isso se dá. Cada novo sinal é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça da compreensão do universo e amplia muito a nossa percepção de mundo, desvendando os seus segredos mais violentos, extremos e também até os mais sutis. E o mais emocionante aqui, e aqui eu falo como um astrônomo amador em fase de profissionalização, é que esta é apenas a primeira década, pessoal. Com detectores ainda mais sensíveis sendo planejados, quem sabe o que mais ouviremos nas fronteiras do infinito cósmico que nos aguarda nessas próximas décadas. Eu agradeço a todos que nos ouviram até aqui a conclusão deste bloco. Nos vemos na semana que vem. E com certeza estarei ao lado do meu camarada Rodrigo Rafa, me acompanhando nas jornadas pelas fronteiras da ciência e todas as capacidades humanas. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.